Olá, labuteiros! Como é que vocês estão? Hoje eu conheço a história da Nádia. Ela foi a primeira da família a fazer um curso de graduação, escolheu um curso extremamente elitista e realizou uma transição de carreira dentro da própria profissão. Olha, essa história é sensacional. Vamos conhecer e nos inspirar com ela. Vamos lá? A comunicação social, ela tem diversas frentes, como jornalismo, propaganda e publicidade, relações públicas. E como é que foi o processo da sua escolha entre tantas frentes possíveis e o que mais brilhou os seus olhos na hora de escolher a opção para justificar essa escolha? Eu fiz comunicação social com a habilitação em jornalismo. Na faculdade que eu fiz na UNB, em Brasília, eu tinha a opção de escolher entre jornalismo, publicidade e audiovisual. Eu fui meio que na eliminatória. Ah, não gosto de matemática, então vou fazer uma coisa de humanas. E eu lembro que eu achava muito bonito as pessoas, os jornalistas fazendo passagem, né, na frente dos lugares. Então eu achava bonito, jornalismo de televisão e tal. E aí eu entrei na faculdade e na minha faculdade você tinha a opção de você entrava com uma habilitação que você escolhia, né, no primeiro semestre, e depois de 3 meses você podia mudar. Na verdade, hoje não é mais assim, porque hoje o curso de jornalismo não está mais dentro de comunicação social na UNB. Então, isso foi a minha experiência lá atrás, mas foi importante para mim, porque eu entrei, escolhi jornalismo, só que eu pensei, poxa, eu posso gostar de outras coisas, né, e mudar. Então, eu fiz aulas de publicidade, fiz aulas de audiovisual. Os 3 primeiros semestres da faculdade, você tem meio que um geralzão ali para você saber o que você gosta. E aí, eu fui meio que por eliminatória, assim. Eu não gostava tanto da parte de audiovisual, a parte de publicidade. Eu não gostava tanto também, e eu fui para o jornalismo, né? Então, foi assim que eu decidi fazer jornalismo. Eu acho o curso de comunicação social um curso incrível para você aprender. Eu acho que você aprende muito como você vê o mundo. Hoje, trabalhando, assim, eu vejo que tem diferença entre as pessoas que fizeram comunicação social e as pessoas que fizeram outras faculdades, porque eu acho que amplia a sua mente. E você falou que quando você entrou na faculdade você não tinha referência. Eu também não tive, assim. Eu fui a primeira da minha família, né, dos primos, né? Tipo assim, uma tia minha tinha feito faculdade. Eu fui a primeira da minha família ali a entrar na universidade, a entrar na universidade pública, a me formar na universidade pública. E eu acabei abrindo as portas, né? Triste e legal que nós mulheres negras acabamos tendo que fazer muitas vezes nas nossas vidas, que é ir abrindo as portas para os outros virem. Então, hoje eu tenho vários primos que se formaram na UNB, inclusive, né? Porque todo mundo de Brasília. Então, acho que ali eles viram que era possível, né? A gente que era, né, negros, até os que não eram negros, mas que todo mundo que veio de uma origem mais pobre, né, conseguiu sonhar. E eu fui bem ousada, porque a comunicação social é um curso bem elitista, né? Mas eu não sabia disso até entrar na faculdade. Então, por incrível que pareça, eu acho que eu fui ousada porque eu fui muito ingênua. Quando você escolheu direcionar a sua carreira para o jornalismo, você teve algum contato com algum profissional fora da faculdade? Você procurou algum profissional que tinha essa experiência para você conversar, ter como se fosse um mentor para te orientar nesse processo de escolha? Não, não tive. Eu só fui ter alguém para eu me espelhar mesmo quando eu já estava trabalhando, mesmo assim CLT, porque até os estágios que eu fiz, eu ainda não tinha alguém ali que eu pudesse me espelhar enquanto profissional, né? Então, eu não tive essa visão. Eu me espelhava e eu me inspirava muito nos meus professores, nas minhas professoras. Nunca trabalhei em redação de jornalismo tradicional. Depois vou sem spoilers, mas depois eu te contar que a minha vida foi por caminhos mais diferentes, né? Então, mas foi só quando eu já estava lá na minha carreira profissional mesmo, no meu primeiro emprego, como jornalista, que eu tive alguém para me espelhar e, por coincidência e sorte, foi uma mulher negra. Então, assim, foi muito, muito, muito bom, assim. Ela é minha referência até hoje, assim. Incrível. E fala de forma simples e sem os jargões da área, como é que é essa rotina diária e mensal de trabalho? Então,
Hoje eu não trabalho mais como repórter. Eu trabalhei algum tempo, 6 anos, eu acho, como repórter, e era muito focada em jornalismo institucional. Então, como eu falei, eu nunca trabalhei em redação de jornalismo profissional, profissional não, tradicional, né? Então, redação de jornal, revista tradicional. Eu trabalhava na parte institucional, muito focado para a área jurídica. Então, eu trabalhei alguns anos na OAB e trabalhei antes numa revista que era com público para advogados também. Então, eu trabalhei esse tempo como repórter e depois eu fiz uma mudança de carreira e hoje eu trabalho com marketing. O que eu acho incrível também, que mostra justamente o quanto a comunicação social te abre portas, né? Porque eu acho que a coisa mais importante para mim, assim, que eu aprendi na faculdade de jornalismo foi como saber escrever um bom texto. E um bom texto é um texto que vai contar para aquela pessoa o que ela precisa saber. Isso é o que a gente aprende nos primeiros semestres de comunicação, que é o lead, pirâmide invertida, todas essas coisas que eu uso até hoje. Então, hoje eu trabalho com marketing, eu sou coordenadora de marketing, e hoje a minha rotina é muito de supervisionar, né, o trabalho dos meus liderados, né? É uma equipe de marketing, uma equipe que tem 3 pessoas de conteúdo, 2 designers. Então, é muito revisar os textos, garantir que a informação está clara, tanto a informação textual quanto a informação visual, garantir que está alinhado com os objetivos da empresa, com a estratégia da empresa. E, claro, uma das partes que eu mais gosto, que é engajar o time, fazer o time ficar bem, cuidar do clima da equipe. Então, a minha rotina hoje é muito mais assim: meu trabalho não sai pelos meus dedos, ele sai pelos dedos da minha equipe, né, pelo talento da minha equipe, e meu trabalho hoje muito mais é dar o direcionamento do caminho para eles, né? Acho que aí a minha rotina é muito essa, assim, de tipo, eu acordo, já tenho um monte de mensagem. Nádia, revisa isso aqui, e dando esses direcionamentos para eles. E tipo, esse texto fica melhor escrito dessa forma, ou esse texto está muito bom, replica. Lembra daquele outro texto que você fez? Ficou muito bom. E então, essa é a minha rotina hoje. E esse acho que é um dos pontos também que fez eu não ir para o jornalismo tradicional, porque eu ficava apavorada de perder meus finais de semana, assim, em plantão de redação, assim, eu via meus colegas na faculdade, tipo, na faculdade mesmo, assim, em plantão no sábado, eu falei, não, eu preciso ter uma separação ali entre vida e trabalho. Então, assim, hoje é de 9 às 7, assim, né? Acaba-se ali 7 horas, acabou, mais ou menos, né? Porque como eu sou uma liderança, pode ser que surge uma pepino, surge alguma coisa, mas isso foi também o que fez como que eu viesse mais para essa parte mais corporativa e mais institucional, né, da comunicação, mas que eu amo também. Entendi. E você falou que você fez uma transição de carreira, que antes você era jornalista e agora você trabalha na parte de marketing. O que que fez você mudar, fazer essa transição? E como é que você vê hoje no seu dia a dia todo esse conhecimento que você teve na graduação aplicado nessa a sua função atual? Eu achava que eu cheguei num ponto da minha carreira, depois de 5, 6 anos trabalhando como repórter, que eu achava que eu não gostava de trabalhar com comunicação. Eu achava que eu não gostava de trabalhar com jornalismo. E foi tipo assim, sabe Retorno de Saturno? Então, tipo assim, você começa a questionar tudo, nada presta, e aí você começa a questionar as suas bases, né? Então, eu cheguei a essa conclusão doida, né, que eu não gostava, mas eu, ao mesmo tempo, eu pensava, cara, a única coisa que eu sei fazer na minha vida é escrever. Então, assim, né, eu não vou fazer outra faculdade agora e eu não vou desperdiçar isso que eu já sei fazer. Então, eu migrei para a parte de escrita para tecnologia, de UX, né? Mas fiquei muito pouco tempo porque também não gostei. Aí rolou a pandemia, eu estava trabalhando numa empresa e dentro dessa empresa me direcionaram para uma área que não tinha nada a ver com comunicação. Eu falei, ótimo, de que era a parte de ESG. Falei, ótimo. Era isso mesmo, não quero mais trabalhar com comunicação. E aí o tempo foi passando, eu nessa área de ESG, eu fui sentindo falta de trabalhar com comunicação, trabalhar com criatividade, de poder colocar as minhas ideias em prática e de trabalhar com gente criativa. Isso eu acho que me alimenta muito, sabe? Então, nisso, quando eu saí dessa outra empresa, eu falei, bom, agora eu vou, primeiro, quero trabalhar com alguma coisa que tenha algum mínimo de propósito, né? E quero voltar a trabalhar com comunicação. Aí foi nisso que eu entrei nessa empresa que eu estou agora, que é um grupo de educação. Então, assim, de trabalhar com educação é muito gostoso, né? E eu acho, assim, que todos os dias eu uso os conhecimentos que eu tive na faculdade, assim. Eu acho que todos esses conhecimentos de hierarquia de informação, eu acho que é a coisa que eu mais uso, porque
na internet, a gente está constantemente competindo pela atenção das pessoas. Nós não somos o único e-mail que as pessoas recebem, nós não somos a única página que as pessoas seguem no Instagram. Então, se você não prioriza aquilo que você quer que a pessoa saiba, você nunca vai garantir, né, que a pessoa vai ler, vai entender, vai saber, mas você consegue ter um pouco mais de controle, de noção de que a sua parte, pelo menos, você fez. Você colocou o mais importante em destaque. Então, assim, se a pessoa... Eu trabalho hoje na parte de comunicação interna. Uma das áreas que eu supervisiono, né, que eu coordeno, é a de comunicação interna. Então, se a pessoa precisa saber que ela tem que trocar o plano de saúde dela, a gente tem que garantir que ela vai conseguir entender ali, lendo aquele texto e tal. Então, eu acho que essa parte toda de hierarquia de informação é algo que eu uso muito, que eu acho que às vezes fica muito em falta nos textos que a gente lê na internet. Por falta das pessoas, eu acho, terem essa noção ali de o que é prioridade. Eu acho que o que é notícia, o que é importante. Acho que toda essa questão de valor notícia, do que é importante, do que não é importante, do que é importante para um. Hoje mesmo, assim, eu tive um pequeno embate com uma área que eles estão para lançar um projeto. E tudo a gente, na comunicação interna, a gente lança pela newsletter. Eu falei, cara, a gente manda muito e-mail, as pessoas não leem, vamos juntar tudo, concentrar. E aí o pessoal falou, não, mas a gente tem que dar mais destaque, não sei o que. E eu falei para ele, olha, tudo de todo mundo é importante. Assim, se todo mundo achar que o seu é o mais importante, a gente vai ter que mandar e-mail de tudo. E a sua caixa de e-mail vai ter um monte de e-mail de tudo e você não vai ler nenhum. Então, aí ele conseguiu entender, mas eu acho que essa noção, sabe, de tipo, de ter esse jogo de cintura de entender, olha, tem algumas coisas que são estratégicas, mas assim, o que é muito importante para você, às vezes não é a coisa mais importante, então tem que falar de uma forma fofinha, né? Mas eu acho que foi isso, assim, quando eu estava na faculdade, eu queria fazer revista, afinada revista. Né, que não existe mais hoje. Eu acho que se você for na faculdade de jornalismo, as pessoas vão falar que elas querem trabalhar com a Branca Viana, no Rádio Novelo, ou com o Chico Felice. Então, ou na Globo, né? Porque sempre vão querer trabalhar na Globo. Mas acho que assim, em revista não tem mais. Eu queria trabalhar, e eu tinha vontade de trabalhar com. Eu sempre gostei dessa parte mais de entretenimento. Então eu tinha vontade de trabalhar na Capricho, nessas revistas adolescentes e tal, porque eu achava muito legal e eu achava que era um lugar onde se podia fazer a diferença, assim. A minha Capricho, na época que eu cresci, era aquela Capricho tóxica, do tipo assim, eu achava assim que dava para fazer a diferença ali um pouquinho. Enfim, não fui para Capricho, mas aí eu tive também um pouco de noção de identidade visual, dessa parte visual, de diagramação e tal, que me ajuda hoje supervisionando dois designers. Então eu acho que assim, sem querer romantizar, né? Porque a gente sabe que a área de comunicação é uma área muito difícil, é uma área, como a gente falou, muito elitista, né? É uma área em que, por ser elitista, os salários geralmente são muito baixos, porque tem um monte de gente querendo fazer. Essa é a minha teoria. Não sei se é a verdade. Tem um monte de gente querendo fazer. Tem gente que quer fazer por esporte, porque não precisa de grana. E aí, tipo assim, tem grana da família e faz e aceita ganhar pouco, assim, sabe? Então, a gente que vem da classe trabalhadora e que vence no jornalismo, vence na comunicação, vence, entre muitas aspas, né? Vence no que dá para vencer. É difícil, então, assim. Mas eu acho o curso de comunicação um curso muito bom para você ter essa visão de mundo total, né? Mais geral, mais holístico. Em alguns momentos da vida eu me arrependi de fazer comunicação, mas hoje eu não me arrependo, não. Hoje eu acho que foi o caminho certo. E quanto você acha que a faculdade que você fez te preparou para você exercer tanto a sua profissão como repórter, até hoje no seu dia a dia como coordenadora de marketing? Olha, a minha faculdade em si, ela é uma faculdade que ela pensa muito pouco no profissional. Eu acho que esse é um problema de muitas universidades federais. Eu sei que aqui na UFRJ também, assim, eu já moro no Rio, né? Morava em Brasília, eu já moro no Rio, mas eu sei que aqui na UFRJ é assim também. São faculdades que acabam trazendo muita teoria e muita pouca prática. Então, eu fui ter a minha primeira matéria de jornalismo prático mesmo, tipo, no quinto semestre. Os 4 primeiros semestres foi teoria da comunicação, tecnologia da comunicação, aí tinha técnicas de jornalismo, mas assim, era tipo muito abrangente ainda. Eu achei boa a faculdade.
só que é muito descolado do mercado, né? Eu acho que a faculdade de comunicação, pelo menos na minha época, era muito descolada do mercado. Eu acho que, como as faculdades de comunicação, no geral, das federais, né? Eu acho que na prática mesmo, a prática ali, eu acho que a faculdade não prepara tanto. Eu acho que tem muita coisa que a gente vai aprendendo ali no dia a dia. Mas eu acho que não é uma perda de tempo. Eu acho que muitas coisas eu utilizo do conhecimento teórico, mas o conhecimento prático não. Aí o exemplo que eu ia dar. Quando eu me formei em 2013, já tinha Facebook, né? Já tinha Twitter. E a gente não teve nenhuma aula de redes sociais na faculdade. E as pessoas, quando e nem tipo assim, nem que fosse de estratégia para redes sociais, nada. A gente teve um semestre inteiro sobre jornal impresso. Jornal impresso. E não teve nenhuma aula, nada, nenhuma aula, nenhuma palestra, nada sobre redes sociais. Sendo que as pessoas já estavam trabalhando com redes sociais. Redes sociais já era uma profissão, já existia a profissão de social media. Então, acho que tem isso. A faculdade ela fica sendo meio preciosista e acaba ficando para trás na discussão, assim. Eu não sei como está hoje, né? Essa é uma experiência de 10 anos, mas eu acho que é isso. Nessa parte técnica, a faculdade ajuda muito pouco. Mas na parte teórica, aí eu acho que a faculdade dá um banho, assim, acho que é muito bom. Então, assim, eu acho que as faculdades particulares ganham nisso, assim, que eles preparam, eles focam muito mais nessa parte técnica. Os professores geralmente são professores que estão no mercado, que trabalham, então que trazem cases, assim, professor de universidade pública, ele geralmente, faz mestrado, doutorado, ele é um estudioso da comunicação. É maravilhoso também, é lindo de ver. Mas na prática, ali no dia a dia, se você também não quer seguir por essa carreira acadêmica, né? Muita coisa você fica ali pensando se você realmente vai utilizar, né? Então, acho que essa é a minha visão. E de todas as atividades que você já exerceu da comunicação social, qual que você acha mais chata, entediante e qual que você acha mais divertida? Cara, a mais chata, definitivamente, eu não preciso nem pensar muito, é de gravar entrevista. Da época de repórter, quando eu fazia uma entrevista, e eu entrevistava advogado, o advogado fala muito. Então, ficava lá, tipo, meia hora dele falando e eu tendo que degravar e escrever o que ele falou para depois escrever a matéria. Era uma coisa que eu odiava muito fazer, eu achava muito chato. E eu acho que a coisa mais legal. Cara, eu tenho gostado muito de trabalhar com marketing, eu tenho gostado muito de trabalhar com criatividade, e eu tenho me desenvolvido muito em apresentação, né? Eu sempre corri de TV, sempre corri disso, né? Nunca quis trabalhar com TV nem nada, e aí agora acaba que eu sou a apresentadora do programa interno da empresa. Então, eu tenho me desenvolvido muito nessa parte de oratória, desse carisma disso, de ser essa âncora, né? Mas eu acho que isso tem sido bem legal, tem sido um desenvolvimento muito bom. E eu acho que, assim, no mundo corporativo é uma skill importante que eu estou desenvolvendo. Então, acho que é a coisa mais legal que eu estou fazendo no momento. Muito obrigada por ter aceitado participar do projeto. Obrigada. Esse é um projeto muito importante, tomara que ajude muitas pessoas, muitas cabecinhas indecisas aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.